Olá, bem-vindos a mais um podcast da menina. Olá, Olá, hoje vamos falar sobre o filme Dog. que eu não vou dizer o nome em português porque pode ferir suscetibilidades. Porque é muito difícil. É muito difícil. Sim. Sim. Este foi um filme pelo qual estivemos à espera durante algum tempo para ver, escolhido A dedo, a dedo, pelo José António. e andámos ali a ver um horário na nossa agenda compatível para ver este filme. Sim. Foi Correto? Sim. Foi um filme escolhido a dedo pelo Muito José ansiado. António. Não foi Exato. por ninguém de nós. Não, foi por um ser masculino de nome José António. Foi um terceiro Sim. que pronto, Terceiro não faz, elemento. sim, não faz parte da nossa equipa e foi prontamente despedido depois Logo. sim. Imediatamente, Sim. logo a meio. Mas pronto, Sim. Queres que eu te faça então um resumo do filme? é muito fácil. Sim, mas posso ou não? Podes sim, senhor. Dás-me meia hora. Meia hora? Sim. Dás? Meia hora? Sim. Posso? Podes, força. Pronto, o filme chama-se Dog, em português, não vou dizer o nome. É um filme de 2022, tem 1h41, mas parece que tem 6 horas e meia. Neste momento tem um rating de 6,5 no IMDb, não é nada mau. Eu acho que já é muito. Não é nada mau. E está em 13º de popularidade. Subiu 10 lugares na última semana. Só para que tu saibas. Eu acho que isto é só pela parte em que o ator principal, no final, está na cama em tronco nu. Deve ser só por isso, lá com a cadela. Mais nada. E eu agora vou fazer um resumo do filme, pode ser? Que Pode é um homem e um cão. Está feito, obrigado. Até à próxima. Sim, eu agora vou fazer o resumo. Podes fazer um resumo. Ora bem, temos todo um senhor militar, Sim, ex-militar, não sei. Ex-ranger. Sim. Exatamente. Sim. que tem as suas... Paranoias? Exatamente, Não os é seus- paranoias, não é paranoias, é um não. nome errado. Espera aí, eu chego lá. seus, Stress pós-traumático. exatamente. E, portanto, ele fica encarregue de levar a cadela do falecido companheiro dele Sim, ao funeral. exatamente. Pronto. E basicamente é isto. sim. E é só isto. Sim. Pronto. Basicamente, este filme podia ter sido substituído por uma fotografia em que aparecia um homem com o cão num funeral e estava resolvido o filme e era Pá. isso a história. Obviamente que aconteceram lá umas peripécias pelo meio, mas tipo, não havia necessidade. Nenhuma. Acho eu. Este filme não. O nosso podcast hoje vai ter mais conteúdo do que o guião deste filme tinha. E para além disso, quanto é que achas que pagaram? Ao cão. Como é que se chama? Como é que se chama o ator? Channing Tatum. Pronto, isto aqui é assim. Channing. Quando o Pedro viu o cartaz. Não Ou foi o quando Pedro, eu- foi o José António. Desculpa. Tu não te chibes, por amor da santa. Quando o José António viu o cartaz e Sim. nos falou, disse: epá, olha, entra aquele ator, sabes, aquele que fez o. Magic Mike. Exato. Eu lembro-me perfeitamente que o José António disse. Exatamente. Sim. Então o Pedro ficou completamente empolgado. O José António! Não, tu ficaste empolgado por ser o mesmo ator que o Magic O Mike. José António é que ficou, eu não fiquei nada, eu só soube hoje. Não, pronto, é assim. Eu, por acaso, supostamente eu deveria ter ficado empolgada, não sabia quem era o ator. Depois, por aí, tirei mais ou menos a pinta, mas eu nunca vi esse filme, portanto. Aliás, temos que ver esse filme, que é para depois ir aqui falar. Eu se calhar vou deixar de trabalhar com ela, portanto, logo se vê. Magic Mike, eu não sei, eu nunca vi. Eu por acaso vi um. Viste um? Há sim. mais do que um? Quantos? Não sei. 2, 3, não sei. Ok. Mas eu É assim, vi- já mas me há mais falaram algumas vezes sobre esse filme. Acho que aparecem homens, não é? E pronto, mas eu nunca. Sim, aparecem homens. Está feito, Nunca vi, feito o nunca resumo vi, do nunca Magic vi, Mike. nunca sim. vi nenhum. Voltando a este, que tem muita Exatamente. informação e muito conteúdo. Quanto é que achas? Eu perguntei-te o nome dele, como é que era? Channing Tatum. Pronto, o Channing. Quando é que achas que lhe pagaram? Não sei, mas eu posso ir investigando enquanto a gente fala. Pronto, é porque realmente não sei. Eu acho que deve ter sido um papel. Eu não vou estar aqui a tirar crédito ao ator, mas acho que realmente é uma história assim um bocadinho. Não sei, um bocadinho. Se calhar as pessoas que passaram por este tipo de situação, se calhar até se identificam de alguma maneira, se calhar até vertem uma lágrima a ver o filme. Encontrei uma source, não sei se é credível, se não, Sim, 2,5 milhões. nada mal, dava-me jeito. E a Sim. ti? Não, nem Não. por isso, não. Ah, ok. Não. Eu podia ficar com a tua parte. Sim, Se tu à fosses escolhido para fazer o papel, tu davas-me diretamente. Sim, à vontade. Pronto. Não, 2,5 milhões para andar a passear um cão. Fogo. Não é um cão qualquer. Primeiro é uma cadela e depois ela é raivosa.
Para mim, muito raivosa. Mas vá, vamos lá então começar com as tuas notas. Está bem. Sabes que este filme no IMDb está caracterizado como comedy? Eu fartei-me de rir no filme. A sério. Uma coisa a sério que está classificado assim. Juro. Só por ser tão chato. Neste exato momento está caracterizado como comedy. Deve ser por ser chato. Não tipo sei, super boring mesmo. Muito, muito chato. Não consigo perceber porquê também, mas pronto. Deve ser por isso. É a única explicação. Ora, então vamos passar aqui às minhas notas. As pessoas riram-se por ele estar a fazer aquele filme. Só pode. E por ter uns abdominais de caca. Não percebo aquilo. Gostos. De caca. Gostos. Ora, eu ainda não tínhamos começado a ver o filme, estava só a dar a introdução, okay. Não é? E a minha primeira nota foi: a introdução é um bocado seca. Ainda nem eu sabia ao que estava reservado. Exatamente. E a introdução, se te lembras, era só fotos de cães, tipo naquele, como é que se diz? Tipo arquivo militar, estás a ver, com a história, com uma música country por trás. E isso diz logo tudo o que há para dizer sobre o filme. É uma história boring, com um tipo de música boring, e vai ser boring até ao final. É o que eu acho, e acho que a introdução para mim foi uma seca, mas acho que funciona muito bem como introdução, porque se a introdução é uma seca, tu já sabes, até o filme também vai ser uma seca. Tu devias ter dito era logo isso. Sim, mas eu vou tirando as notas tipo, em função do que vai acontecendo. Eu não sei o que é que vai no futuro. Mas pronto, acertaste. Mas adivinhei, foi na MUS. Acho que hoje é o dia dos gajos no Euromilhões. É? É pá, então se calhar vamos terminar que eu vou... ok. Depois há uma cena em que ele está a cortar lenha. Lembras-te? Lembro. Claro, está em tronco nu. Não, eu lembro-me perfeitamente, porque aqui cortar a lenha assim, ok, é algo que eu sempre quis fazer. Tu? Eu. Porque eu acho que deve ser muito giro estar com o machado na mão e tens que dar no tronco com bastante força para aquilo partir, porque senão, se não des com força suficiente, aquilo não racha, não é? Não parte tudo e ficas com o tronco agarrado ao machado. É machado que se chama, não é? É. E deve ser algo interessante de se fazer. Deve ser preciso assim ter uma grande estaleca, que eu não tenho, mas acho que deve ser um exercício fixe. Epá, é um bom workout, muito a dizer. Eu faço isso, eu já fazia. Agora não faço muito por acaso, mas durante muito tempo fiz para a lenha em casa. Pronto. A gente comprava coisas maiores e é um bom workout. Eu sou mesmo este. Não parece estar a chover só. É mesmo uma machadada? Sim, machadada. Sabes que eu era um franganote, portanto era a força que havia. Claramente. Mas valeu o esforço. Ora, e enquanto ele está a cortar, ligam-lhe. E não sei se te lembras, ou nem sei se reconheces, mas o toque do telefone dele, que é uma música que se chama Ride of the Valkyries, que é uma música sempre associada, tipo que toca em filmes militares, sempre. Eu lembro-me do toque, lembro-me de Não Ser Estranho. Mas é só isso. Agora neste momento não me lembro. Aquela música toca em todos os filmes militares e é uma música, se eu não estou em erro, muito conhecida por causa da cena final do Apocalipse Now, que estão os helicópteros a voar em direção ao Sol. Sim. Só se vê assim a silhueta dos helicópteros, certo. E está a tocar aquela música. E então ela ficou muito conhecida com o filme, com essa cena e tal. Mas depois, a partir daí, todos os filmes militares metem aquela música. É um clichê do caralho. Pronto. Mas eu também, é assim. Eu tinha que ligar de alguma maneira, não é? Sabendo o que sei, também não estava à espera de grande espingarda do filme, portanto, não. Na altura pareceu-me um bocadinho tipo, que óbvio. E agora parece-me só. A diretora não tinha nada que fazer. Olha, música que vamos pôr. Põe aquela dos helicópteros. Enfim. Ora bem. Depois, como tu já disseste há pouco, a cadela é uma cadela muito problemática. Já nem sei falar. Ias dizer problemática. Porque tinha muitos problemas. Eu antigamente, quando era pequena, dizia problemas. Problemas. Em vez de dizer problemas. Sim, deixa-me estar calado, senão ainda volto a dizer isso. Era uma cadela muito problemática e ninguém conseguia lidar com ela. Por isso é que o Sr. Channing Tatum, ou o personagem que ele faz, que se chama Jackson Briggs, para ti, para mim é o Sr. Jack
certo? Ok. Já não te lembravas do nome. Não. Alguém me chamou por acaso. Devem ter chamado Briggs para aí, tipo Pois, porque eles são militares e Sergeant tratam-se Briggs por... ou pois. sei lá o caralho. Ou Não sei, Sir, só. ou Sir Briggs ou Sir. Mr. Briggs. Eu não me ou- lembro alguma vez de alguém ter chamado, mas vá. Pois, eu sei Mas melhor também- o nome da cadela do que dele, portanto. Pois, era a Lulu. E não sei quanto é que ela ganhou, não apareci na lista. Eu Não acho deve ter isso ganho nada, ganhou um biscoito. inadmissível. Um biscoito. Para trabalhar não sei biscoito. quantos meses. Biscoito. Fora aqueles que ela comeu lá. Ok, pronto, um a mais. Está bem, No final, olha, toma. toma. Biscoitinho. para casa. Tão fofo. E achei um bocado tipo óbvio, né? Nós já estávamos a acompanhá-lo há algum tempo. Um gajo que queria voltar a ser militar e não sei o quê, porque tinha tido um problema mental por causa do stress pós-traumático e estava de fora, certo? Ele queria fazer mais uma tour e não sei o quê. E então já estamos a acompanhar há algum tempo e depois aparece a notícia, entre aspas, que só ele é que consegue lidar com aquela cadela. Pá, por razões. Porque ele era muito amigo do falecido. E então? A Havia ali uma- cadela lê isso, é? Não é isso. Ele era muito amigo do falecido, para além de já ter estado com a cadela e com ele. Então eles já tinham estado uma vez, os dois. Os três. Portanto, a cadela. Este Não, gajo é eles que é já tinham, pelo que eu percebi, e ele também diz isso durante o filme. Não te lembras quando nos divertíamos a fazer não sei o quê? Sim, Te lembras e disso? o outro gajo que tem o irmão da cadela. O irmão. Sim, o cão-irmão da cadela. Isso aí não sei. Mas esse gajo é que dizia que ele até Sim, lhe sim, ligava sim. quando Sim. tinha problemas. Ou seja, eles davam-se muito mais até com outro gajo. Mas imagina, aquilo pode ser o irmão da cadela e a cadela ter sido recolhida da família logo quando foi necessária. Eu não estou a dizer isso, estou a dizer o dono do irmão da cadela, aquele gajo grandalhão, Sim, sim, sim. ele é que estava a dizer que dava-se bué da bem com o gajo que faleceu. Ah. Que ele ligava quando tinha problemas, ele até tinha. Mas lá está, é isso que eu estou a dizer. Ele não estás a compreender. Esse aí podia ser o irmão da cadela e dar-se bem com o dono dela, mas podia não estar presencialmente junto com eles. E estar aquele, como ele disse, e fez isto e fez aquilo e fez aquilo outro. E era o melhor amigo dele, era o parceiro, ou lá o que é que ele era. E faz todo sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz, até porque o gajo que está a tomar conta do irmão da cadela diz-lhe que o gajo que ele suicidou-se, não foi? Por acaso eu não percebi ficou como é um que ele bocado implícito, tinha... porque ele diz que o gajo foi a 190 km por hora contra uma árvore. Sim, porque toda a gente que bate numa árvore a 190 km por hora é porque se quer suicidar. Não é isso. Não É porque são uns loucos. Não é isso. Então. A cena é, ele diz isso e depois o gajo que está a tomar conta do outro cão, do cão irmão da cadela, eu havia de dar-lhe o nome, o Rex. Ok. E porque é que a cadela é a cadela? É a Lulu. É a Lulu. Pronto, o Lulu e o Rex. Ou a Lulu e o Rex, melhor dizendo. O gajo toma conta do Rex. Ele diz que esse gajo já tinha ligado para ele várias vezes a dizer que ia pegar no carro e ia-se mandar a fundo do Grand Canyon. Portanto, ele tinha pensamentos suicidas. Pois. E até alguém comenta, já não sei quem foi, alguém comenta, ok, ele não se mandou do Grand Canyon, mandou-se contra um pinheiro. Ok. Pronto, portanto eu vou assumir que aquilo foi um suicídio por causa de stress pós-traumático. Não posso encarar de outra forma. Triste. Pronto, mas acho que é um bocado tipo, ok, só o principal é que pode lidar com o coisa por que razões, não sei o quê. Ou seja, é aquela cena de tu gostares do underdog. Underdog é tipo o gajo que está lixado na vida, que vai subir na vida, estás a ver? E então arranjar a maneira de, o underdog, coitadinho, só ele é que pode lidar com o cão. E então tem logo um salto para cima, só ele é que lida com o cão. E depois tem as peripécias todas. E depois consegue não sei o quê. Depois estás a ver? Certo. Achei um bocado tipo, a sério. Tinha que ser. Era uma caca, man. É assim que o produtor ou realizador ou whatever que seja pensou. Sim. Não sei se havia ninguém por isso. Sim, se calhar não havia ninguém mesmo. Queres saber uma curiosidade? Diz. Eu digo-te já meio porque estás a dizer isso. Um dos diretores do filme, ou seja, o filme foi co-direcionado. Vai haver aqui uma surpresa. Não vai nada. Basta irem procurar. Pelo Channing Tatum. Ele foi um dos diretores do filme. Oh, meu. Nem aqueles abdominais o salvam de fazer bostada no cinema. Pumba, 1-0 para mim. Suck it. Silêncio. Então, e eu agora, há lá uma parte do filme que ele depois, é uma das primeiras vezes que ele mete a cadela no carro ainda dentro da casota. Aquilo é uma casota, sim. daquela Caixa de transporte. Exatamente, eu ia dizer em inglês. Exatamente, caixa de transporte. Como é que se diz em inglês? Transport case. É?
Eu acho que é. Era isso que eu lhe ia chamar. Ok. E a minha nota é, e agora, pensem lá, nas pessoas todas que pagaram 15 euros ou 10 euros, ou seja lá o valor de um bilhete de cinema. 7 euros? Onde é que isso já vai, filha? Não vais ao cinema há quantos anos? Mas olha há quanto tempo é que não me convidas. Fim, foi agora. 4 dias. Quer dizer, 4 dias. 4 dias. Não, mas por acaso Espera, 10 então... euros é um exagero. Mas não, por acaso não é. Eu já paguei mais para ir ao cinema. Mas isso se calhar foi naquelas de 3D. Não, nunca vi um cinema em 3D. Eu vi. Já vi em casa, nunca via no cinema. Eu já vi no Castelo Lopes, acho eu. Eu nunca vi. Estás mais à frente. Pronto. Imaginem uma pessoa pagar, seja o que for, um bilhete de cinema. Imagina que foram 30 euros por um camarote XPTO para ir ver o Dog. Não é? Imagina isto. E está lá uma cena em que o que acontece é a cadela ladra durante 15 minutos seguidos. Yeah. E vocês pagaram e está ali. Sim. Opa, é o som que cada limite. Eu não tenho nada contra, mas eu tinha pegado nas minhas pipocas e no meu bacon assado e tinha posto ali para fora. Porque é o que se come no cinema, é bacon assado. Sim. Ok. Sim. Aliás, vê-se bastante à venda. Não, eu levo no bolso. Ninguém dá por ela. És desses que leva na mala. As pipocas não, mas o bacon sim. Okay. E depois meto o bacon dentro das pipocas e aquilo fica maravilhoso. Olha, estás aqui a dar uma ideia genial para muita gente, se calhar. Amanhã é só bacon nos cinemas. Daquelas tirinhas assim, passas um bocadinho na frigideira. Na frigideira, sim. Depois juntas ali com as pipocas. Sim. Já vai se calhar frio, pode não passar bem o tempero. Mas as pipocas estão quentinhas. Sim, passa. Olha que bom. Vês? Uma sei coisa. Fantástico. Isto para comer, podem falar bacon, comigo, podem me ligar à vontade. É o bacon, já tínhamos falado de bacon aqui do outro dia. Sim, foste tu da outra vez, igual fui eu. Pronto. Agora eu tenho uma pergunta para ti. Ok. Lembras-te quando ele chega a Portland e diz que vai à procura de umas miúdas? Apetece-lhe fazer sim. coisas. E começa lá a falar com algumas nos bares e não sei o quê, e elas dão-lhe todas para trás, porque ele basicamente é um bronco do caraças. Sim. Né? E depois ele vai para casa com duas. Certo. Muito estranhas. Certo. O que é que elas fazem? Isto foi as coisas que eu apontei que elas poderiam fazer. Música com vegetais. Certo. DJs de orgias. Ok. Músicas com vegetais enquanto fazem de DJs de orgias. Ok. Pronto, não tenho mais, é só isso. Pelo tom parecia que ias continuar. O que é que elas fazem que eu não percebi? Não sei, mas elas tentam, pelo que eu percebi, tentam fazer com que a tua energia flua. Mas tipo, numa orientação sexual. Foi coisa. O que elas disseram, sim. Que chamaram o tal sexo tântrico. Pronto. Sim. E eu pensava, já estava todo lampeiro, não é? Sim. Lampeiro. Sim. A pensar que ia logo ali já e coisa. E não aconteceu porque a cadela não deixou. Mas também porque aquilo acho que não funciona bem assim, não é? Não sei. Nunca fiz sexo ao som de música de vegetais. Não é isso, eu acho que esse tipo de sexo acho que é mais uma coisa mais espiritual e de energias e não sei o quê, não é? Não sei. Acho que é, não sei também, mas eu tenho essa ideia. Não sei, temos que perguntar ao José António. Sim, pode ser que ele saiba. A gente despediu, mas não apagamos o número então, não é? Nós também não somos desses. Não, nós não vamos assim pôr fora um contacto tão precioso. Sim, que nos arranja filmes fantásticos e dá-nos dessas dicas. Olha, vejam o Dog é fixe. O Dog é fixe. Opa, vai para o caralho, José António. José António, põe-te na alheta. Se alguém te conhecer aqui em Leiria, deves levar uma sova, José António. Amanhã estamos lixados, porque não sei quantos José Antónios levaram por roda, não sei quanto. Não, é o John Anthony. John Anthony? Sim. Nós chamamos José António. Não, John. John. Joseph. Exatamente. Joseph eu aqui a querer só, enfim. Mas não, é mesmo, não é um José António. Ele não é português sequer. Sim, não é. Não é português. Não é. Vem da África do Sul, segundo sei. E recentemente esteve no Canadá. Pois foi. Pronto. É muito viajado, os Joseph Anthonys. Exatamente. Sim. E acho que nasceu em Sydney, na ópera. 1973. Na Casa da Ópera. 73, sim. Em julho. Sim. Foi, não foi? Sim, havia calor. Sim. Ele já estava farto de estar na barriga da sua mãe e decidiu, não, agora vou sair. Sim, por acaso não sei se não é hemisfério sul, há calor em julho. Não faz mal. Mas ele nasceu no hemisfério sul ou foi mais para cima? Foi em Sydney, man. Foi? Sim, okay. Foi mesmo na Opera House. Eu se calhar não entendi bem isso. Foi mesmo na Opera House, enquanto estava um tenor a bater lá em cima, ele puf! Pronto, exatamente. Saltou com o biberão. Já posto. Sim, então, e fica assim acima de tudo. Claro, e depois querem que não escolha destes filmes. Quer dizer, não é?
Que não escolhas? Calma, que ele Que não escolha. Eu disse que não escolha. Que não, sim, não vamos aqui dizer que fui eu que escolhi o filme. Eu não disse escolha. Pronto, Eu pronto. disse escolha. Vamos passar em frente, pronto. Sim. Não estou a perceber. Eu não estou a perceber nada. E depois há uma altura em que o Dog e o seu companheiro atrasado mental chegam a um casal de malucos que cria erva. Lembras-te? Sim. Pronto. Eles criam, não é querer. Sim, não, é criar no sentido de... Não é querer. Não é querer. Não é querer de quero, é querer, criam de criar. É os dois. Eles também criam. Porque eles, claro, não é? Senão... Pronto, isso aí é lá com eles. Vamos lá ver como é que é o produto. Mas eles tinham produção. Produção, caseira. Tinham agricultura disso. Yeah. E depois o gajo manda-lhe um tiro no rabo com um tranquilizante. De cavalo. De cavalo. Exatamente. Ele baba-se imenso. Não, mas é normal, as pessoas quando levam babam-se. Está bem, mas ele baba-se aí e baba-se também quando tem o ataque. Exatamente. Então, mas isso... Ele produz imensa baba. Claro. Alguém devia dizer que aquilo se calhar não é normal. Tem que pôr aqueles aspiradores dos dentistas. Mas ele devia andar constantemente com eles. Ele produz muita baba. Não vamos por aí. Alguém que lhe diga. Não vamos por aí. Está bem? Está ótimo. Está ótimo, pronto. E eu achei piada porque eles começam a achar que ele o está a roubar. Yeah. Não é? Mandam-lhe com o tranquilizante no cu, pumba, e depois o gajo ameaça e não sei o quê, e chega a um ponto, tipo em 30 segundos, nem isso, se calhar de filme, e eles já estão todos amigos e tanto o gajo que lhe mandou com o tranquilizante no rabo como o senhor atrasado mental, já estão os dois com um chupa de erva na boca e estão todos contentes. É verdade. Nas cadeiras de piscina, sem piscina. Vamos passar ao próximo ponto. Ou piscina, como pessoas dizem. Piscina. Tens uma piscina tão gira. E eu... Ninguém disse nada e ela riu-se. É fantástico. É a melhor parte. Não, porque é assim, eu lamento imenso. A minha memória é sei lá, é tipo... Nós vimos o filme há precisamente 22 minutos. Não, é mais grave. É mais grave do que isso. É que eu estava a lembrar-me agora de uma coisa para dizer e esqueci-me o que é que ia dizer. E epá, isso é gravíssimo. Isto é muito mau. Sim, se calhar também precisas de um chupa de... Eu sou muito nova para isto. Pois é. Já sei o que é que ia dizer. Não é assim tão nova. Pronto, é que eu ia dizer que ele, o velhote, achava que ele ia roubar as combinações que ele fazia lá das... Sim, porque ele entrou por lá adentro à procura da cadela, da Lulu. Sim. Ninguém entra na produção adentro, toda a gente sabe isso. Eu já não gosto quando fazem isso comigo, entrarem pela produção adentro. Entra pela produção adentro? Às vezes acontece. E epá. É verdade. Onde é que tu produzes? Não acho isso nada bem. Onde é que tu produzes? Não vamos dizer. Não tem nada a ver com isso. Mas é verdade. Sim. E depois lembras-te daquela cena em que ele vai para eu agora queria dizer o nome do hotel, mas não me lembro. O Regional, não me lembro. Certo. E ele chega lá e finge de cego. Sim, senhor. Com o cão. Sim. Os cães guia estão assinalados. Não é qualquer cão que passa por cão guia. E as pessoas não são tão estúpidas, ninguém lhe ia dar um quarto à borla. Aquela cena nunca iria acontecer. Não sei. Pelos gestos aquilo costuma acontecer, segundo ele disse. Certo? Não, ele disse aquilo tipo aposta que não ia conseguir fazer. Como é que era? Era tipo um challenge. Tipo ok, mas isso era uma coisa. Tipo, imagina, quando o moço depois ele foi preso. Sim. Quando o homenzinho apanharam a mentir nessa situação. Exatamente. Mesmo. Sim. Quando ele foi preso, o homenzinho também disse: e ofereceram-te um quarto, não foi? Ou uma coisa assim. Sim. É porque deve ser se calhar uma coisa. Mas já toda a gente estava a achar estranho. Tipo, what the hell? Não sei. É assim, olha, resultou. Mas nunca ia acontecer. Por muito que os americanos adorem os veteranos e não sei o quê, nunca ia acontecer. Pronto. Eu acho. Talvez. Não sei. Tentem. Pronto, à próxima eu posso levar o meu cãozinho também sim. E siga. Tobias, vamos ali. O Tobias então, sim, ganda doido. Coitadito. Ele passa bem por um cão guia. Sim. Só que não. Pois. E depois eu acho também a cena que o leva a ser preso no hotel, eu acho também um bocado parva. Ou seja, a cadela estava super treinada, tinha feito não sei quantas missões, 8 missões. Sim. Não era? Estava super treinada, não sei o quê. E lá por ver um gajo de vestido muçulmano, ou seja, eu não sei o nome, peço desculpa a quem seja da religião, mas é tipo com aqueles vestidos, aquela coisa comprida. Sim, aquelas, sim. Pronto, lá por ver um gajo com isso, é automaticamente atacar?
Não faz sentido, até porque muito provavelmente eles iam salvar civis e essas coisas quando estavam em missões. Pois. Portanto, não... E devia também de haver ali um gatilho qualquer que eles dissessem, não é? Sim. Quando fosse para... Quer dizer, não sei, digo eu. Eu acho muito duvidoso que a cadela, mesmo tanto traumatizada, estressada, seja o que for, tipo, partisse logo para o ataque só por ver um gajo com aquela vestimenta. Yeah. Duvido muito. Até porque muito provavelmente os militares, não é, que estão em conflito, onde quer que a cadela tenha ido em missão, não estariam vestidos com aquilo, estariam vestidos com farda militar. Quer dizer, então que ela foi treinada para atacar civis, é isso? Coitada. Se calhar foi. Enganou-se. Ai, que espera, não eram estes. E fosca-se, estes eles estavam lá bons, man. Porra. Yeah, e depois veio com o rabinho entre as pernas, desculpa. E dá lambidelas para compensar. Não, mas achei um bocado parvo, porque tipo, ok, eu percebo a lógica dela atacar um gajo inesperadamente para ele ser apanhado, tudo bem. Sim, mas assim não é? Mas eles não iam. Foi só para fazer a cena, não é? Foi só para fazer a cena, exatamente. Porque não ia estar ali ninguém vestido de militar assim, acho eu. Pronto, mas tinha que haver algum... Imagina que ele até fazia o trigger sem querer, por exemplo, e ela atacava o gajo que lhe parecia mais hostil. Sim. Agora, atacar por ter um vestido, sim. Eu peço desculpa outra vez porque eu não sei o nome mas por ter um vestido daqueles, não faz sentido, não é? Sim. Quer dizer... Ela, depois, enganou-se. Pronto, e eu tenho aqui uma coisa que eu já disse no início, mas tirei uma nota, tipo, isto ia ser a 3/4 do filme, mais ou menos, que é um gajo, uma cadela, e é uma bela foto. Não era preciso 2 horas, entre aspas, 1h40 e tal, de filme para isto. É que mesmo as peripécias que foram acontecendo ao longo do filme não foram assim nada de especial. São uma seca. Não é... Nós saímos à noite, temos mais peripécias em 1 hora do que este filme tem em 7 dias de viagem ou caraças. Não, mas realmente aquilo que aconteceu ao longo da viagem não justifica. Não justifica um filme. Não, aquilo foi uma seca. E nós estávamos a ver o filme e eu, pelo menos, eu estava tipo, ok, quando é que vai acontecer alguma coisa mesmo espetacular? Para dar aqui a volta. Sim. E acabou o filme. Acho que foi o mais espetacular que aconteceu. O mais espetacular foi quando acabou o filme. Não, eu já estava um bocado cansada de estar ali, honestamente. Aliás, houve uma altura em que eu pensei que o filme estava a acabar, que foi, já não sei quando é que foi. Foi quando houve aquela trovoada e não sei o que achou, não foi? Que eles foram lá para o barracão. Estavam numa cena, também não percebi essa parte, um barracão aberto com televisão e um sofazito. Sem ninguém. Quer dizer, o carro dele estava fechado e foi roubado antes e eles vão para um barracão onde está tudo aberto, quase no mesmo sítio. O que é isto? Pronto. É assim, são zonas. Então não se pode queixar de lhes roubar o carro, porque ele também foi roubar a eletricidade. Ele foi gentil e deixou lá uma placa de madeira a dizer thanks. E depois, se fosse o meu barracão, levava com ela na fuça. Toma lá thanks na fuça. Não, mas ele não estragou nada, ele só passou ali a noite. Desculpa, a cadela roeu-lhe... Não roeu. A cadela roeu-lhe o banco todo do carro dele. Sim, dele. Sim. Aposto que a cadela, fora da parte gravada do filme, fora das câmaras, roeu montes de porcarias que estavam lá naquele barracão. Mas aposto. E nessa altura... Só que não mostraram, não é? Exatamente. Pois. Sim, porque o barracão era mesmo era de alguém. Sim. E as coisas eram mesmo de alguém. Certeza absoluta que ficou tudo ruído lá. Pneus de bicicletas, sapatilhas que estavam lá. Pois. Os croques do dono. Ele devia ter dito sorry, thanks. E deixar tipo 2 euros. $2. Pois, era o que eu ia dizer. $2. Dólar. Então, pronto, não sei. Um bocadinho mais talvez. Sim. Mas era o que ele tinha, ele estava pobre, já nem carro tinha. Pois, e se calhar não tinham trocado. Pois. Se calhar não tinha trocado. Só tinha era notas, man, aquilo é ao homem. Ou então só tinha cartão. Que ainda é pior. Mas eles, calhar, tinha tinha tanta porcaria que devia ter lá um terminal de multibanco. Sim, devia ter naquele Ninhures. Devia ter. Ai, que caralho. Mas pronto, olha, foi assim. Ele foi simpático, deixou lá dizer obrigada, foi-se embora, não estragou que nós tivéssemos visto, não estragou nada. Esteve ali tranquilo a ver os DVDs da cadela e tal, e pronto. Certo. Isto porque havia uma televisão com leitor de DVDs. Fantástico. Fantástico mesmo. Era um barracão até com alguma tecnologia. E com eletricidade ligada à televisão. Exatamente, ali no meio do barracão. Sim. Acontece imenso. Porque não? E foi aí nessa parte, acho eu, que eu pensei que ok, o filme já acabou. Pronto. Mas depois afinal não, porque houve ali um ficar escuro o ecrã. Sim, um fade to black. Exatamente. Que eu pensei, pronto, já está. E afinal eles não vão chegar, acho que foi aí, afinal eles não vão chegar mesmo ao funeral ou ficar assim e está feito, mas não, afinal não. Mas estávamos perto do fim.
Não Sim. foi mal de todo, me deu ali Sim. para aguentar. E agora falando um bocadinho da parte que eu falei do carro roubado, Certo? ele chega ao carro e está lá com o outro amigo, não é? Ou seja, está a cadela, a Lulu, Sim. com o irmão o Rex, Sim, o cão polícia. sim. Rex com polícia. E eles chegam ao carro do Jackson Briggs, Sim. ou Jack, Ou Sir. Eu acho que deve ter sido a ou única General, coisa que General chamaram. Briggs, Yeah. ou Commander Briggs, ou Certo. Sergeant Briggs. Whatever. Eu falei que Sergeant Briggs, Sergeant Briggs parece-me bem. Chegam ao carro do Sergeant Briggs e tinha acabado de ser roubado. E então o que é que o amigo se lembra? Epá, vamos pôr os cães ao trabalho. O outro cão ainda percebo. Ele tinha, como é que era o nome? Nuclear, Nuke. Era Nuke. Quem? O outro cão. Então não é Rex, pá. Pois, lembra. Só não, agora que lembraste disso. só agora é que me lembrei disso. Sim. Ei, agora é Rex até ao fim. Está bem, pode ser Rex. O Rex que é o Nuke, mas Rex, Sim. por acaso Nuke é um nome engraçado. E, Não, e não a pode, é Lulu- tipo Nuke. Não vai perceber o cão. Nuke. Nuke. Não fica bem. Yeah. Nuke. Já parece o outro do Family, do Modern Family. Ah, sim. Luke. Do Luke. Sim. E é Yeah. parecido. Yeah. E então eles vão atrás Ai, de quem vida. roubou as cenas com o olfacto dos cães, não é? Usou os Muito cães apurado. para encontrar. E eu pensei, olha, está aqui uma cena que pode salvar um bocadito o filme, pode ser interessante e tal. E assim, que grande seca. Opa, yeah, e depois Que chegaram ao meio daquele. grande seca. Chegaram lá àquele acampamento de provavelmente Sim, pessoas sem debaixo abrigo, do né? pontão, sim. E pronto, e tiraram de lá as E coisas. tirando lá as coisas e pronto. Yeah. Não houve porrada, não. Quer dizer, o gajo agarrou E aí só ele- para ele- tirar o casaco. Sim, mas eram sem abrigo, levou um empurrão, foi logo ao chão. É. Que- Pá, não sei, se calhar como é que chama o ator principal? Channing Tatum. Pronto, se calhar ele queria tipo ficar mais a ser pacífico, estás a ver? Já que ele ajudou a realizar, Mas não eu foi? eu não estou a dizer que tivesse que haver porrada, mas a cena tinha que ser um bocadinho mais explorada. Aquilo foi bué da seca, mano. Como é que é possível? Foi secante, foi muito secante. Como é que fazer uma chase, não é? Normalmente os filmes têm chase de carros e chase de a pé e de bicicleta e não sei o quê. Ali uma chase atrás de uns gajos que tinham roubado o jeep dele, tipo, foi tão seca. Como é que é possível? Sei que é uma comédia. Boa resposta. Vamos passar à frente. E depois achei que, não sei se tu pensaste nisso, a ver, ou ouvir, ou pensar, ou não sei o quê, o big picture da coisa. Sim. E ele basicamente vai, eu já não sei se é, eu não sei se é bem, não sei a geografia da coisa, mas ele vai de um lado dos Estados Unidos ao outro, que são não sei quantos quilómetros, 1000 quilómetros que ele tem que fazer. Certo. Que coincidência do carago a filha dele estar ali a meio e basicamente na mesma cidade ou bem perto de onde onde está o Rex. Yeah. Agora já me vinha à cabeça o nome verdadeiro. Verdadeiro. Sim. Yeah. Por acaso essa cena achei um bocadinho infeliz. Não a cena dela estar ali a viver porque cada um vive onde quer. Sim, mas é alta coincidência. Tipo, olha, tu vais ter. É tipo, tu estás Sim. no Porto, olha, vais ter que ir para Faro. Epá, mas coincidência do carago, não é? A tua filha está a viver em Leiria. Sim, mas pronto, também se vais do Porto a Faro, estás no norte, vais ao sul, quase corres tudo. Certo, está bem, mas ok. Mas sim, eu estou a entender. Eu estou a entender. Agora aquilo que eu não gostei e que eu não percebi, porque é que ele vai ver a filha e a mãe não quer, na primeira vez que ele lá vai, não é? Sim, A mãe não deixa. não o deixa ver a filha, Nem deixou lá o unicórnio sequer. nem deixa lá o unicórnio. Também não percebi, mas ele deve ter feito alguma coisa. Ele se calhar Mas que esse calhar foi do stress pós-traumático. pode ter sido, ou então ele traiu com uma cadela. Olha, e se calhar por isso é que ele era o único que era capaz de... E agora usei cadela por causa do filme e usei cadela no sentido de sua vadia. Exatamente. Epá, eu sou mesmo bom para comentar filmes, é impressionante. Sim, tens aí uns trocadilhos Tenho. guardados. Tinha isto escrito aqui há 15 dias. Ainda nem tinha visto o filme. Sim. É verdade. Mas Pronto. achei muito tipo, really? Eles vão passar exatamente por onde mora a filha dele? A sério? Calhou. Fez um desvio. Aliás, ele fez um desvio por todo lado, já reparaste? Mas ele não tinha assim tanto tempo para levar a cadela. Pois não, Os mas gajos militares tinham pressa para ele ir ao funeral. Exatamente. Então- E tu viste bem, ele tinha não sei quanto tempo Sim. para lá chegar. E aquilo parece que demorou uma eternidade. Ele parece que usou mais tempo do que aquilo de tempo que ele tinha. Nós, se calhar, devíamos de contactá-lo Sim. para perceber como é que ele faz isso. Como é que ele viaja no Porque tempo? se ele fizer, se isso aí for uma coisa mesmo que ele consegue, estás a ver? Sim. Eu quero saber como é que se faz. Eu acho que foi a cadela. Oh, pronto, seja a cadela.
Temos que perguntar à cadela. Eu acho que foi a cadela. A cadela tem poderes mágicos. Eu acho que foi ela que fez isto tudo e ela é que salva o dia. Grande cadela. Olha, não, mas eu Estás a digo-te. insultar alguém. Grande cadela. Não, mas se ela, digo bem, isto era uma cena fixe, porque eles realmente parece que tinham aquele, como é que se diz? Aquele horário para cumprir, estás a ver? Aquele dia para lá estar. Sim, é um dia de funeral. E ele não parece que podem fez N coisas, não é? adiar. A mais. Exato. Sim. E deu tempo para tudo. Eles tinham pressa, mas ele ficou sem carro, foi um bocado a pé. Ele foi visitar. Mas essa parte aí, essa parte aí que ele foi a pé, essa parte aí Sim. foi uma parte que eu gostei. Ele ficou sem carro, tinha o carro avariado e nem por isso desistiu de ir levar a cadela ao funeral. Isso é só para dizer que ele tinha sido Um ranger. Um ranger. Pronto. Ele vai todo tac a correr primeiro, depois Tinha cansa-se. sapato salto alto. Exato. Tac, no Depois catedral. vai tentando pedir boleia, ninguém dá, não Claro é? que ninguém Só dá. depois lá o gajo Gajo tem de- a carrinha aberta. Sim, com a E palha. ele foi lá que só lhe deu boleia até um certo período, apesar de depois ele continuar em frente e eles também, mas não sei, ele devia estar a cheirar mal ou a cadela. A cadela. A cadela tinha xixi. Se calhar tinha xixi para fazer. Mas gostei, porque depois ele levou a cadela às costas, foi bonito. Eu gostei. Eu gostei dessa parte, achei giro, achei interessante. Foi uma parte do filme que olha, pronto, ok. Mas isso também tem um clichê gigante, não sei se te lembras, que é, começa a chover, nunca tinha chovido no filme, começa a chover, o que é que acontece? Molham-se. Não. Obrigado pela informação. Começa a chover e o carro, assim que Avaria. começa a chover, o carro avaria. Eu já tinha ali Incrível. algum problema, certamente. E depois com a chuva e com a Incrível. trovoada e tudo. Incrível. Foi tudo. Que clichê do caralho. É verdade. Ou seja, um gajo que já estava com pressa, não, ainda foi mais, não interessa. Mas isso é assim, já sabemos Se que quando temos pressa para fazer alguma coisa vai acontecer tudo. Sim, mas, Se tiveres pressa para fazer alguma coisa, vais furar o pneu, vai-te acontecer tudo. mas eles aí já tinham ido ao funeral, suponho que o time frame já não fosse tão grave. Quando não é? quê? Quando o carro se foi, ou não? Não. Não? Então não te lembras de ele estar a correr? Ele chegou ao funeral a pé. Foi? Não me lembro. Não te lembras? Estava Não. todo suado, eu só E- pensava, coitadas daquelas pessoas que estão ali todas lavadinhas verdade, e compostas é e o gajo chega aqui com... É verdade, eu lembro-me de pensar aquele todo porco, todo javarde, a Exatamente. abraçar a mãe do falecido. Exatamente, eu também man, pensei pelo isso. menos tomavas banho, man, não é? Oh, não ia dar, não é? Mas pronto, Tá bem, eu mas, pensei, tipo, ok, então- se calhar um cumprimento de mão. Sim, ou... tipo uma saudação militar, tipo, Mas a senhora estava desgostosa. Eu também lhe dava um abraço, mesmo que tivesse toda porca. ai que nojo, já me deste abraço assim e eu não aconselho a ninguém. Isto é mentira. Eu sou bem picuinhas, essas coisas. Mas a senhora estava em sofrimento. Isso era notório. Claro, está bem, claro. E depois também achei que a cena do funeral não teve o payoff, ou seja, não foi suficientemente forte para aquilo que vinha a preparar. Ou seja, o filme, pelo menos 3/4 do filme foi a preparar para o funeral. Depois era só ir deixar a cadela tipo à base militar que ela ia ser abatida. Sim. Mas 3/4 do filme é ele ir para o funeral. Ou seja, tu esperas que ele chegue ao funeral e aconteça uma cena bué emocionante e blá blá blá. O que acontece no funeral? Ele chega lá, a cadela começa tipo semi-exaltada, só um bocadinho, e depois ele desprende-a, o que é sempre bom para um cão assassino, é desprender num funeral. Por acaso também achei um bocado O estranho. padre tinha voado logo, com aquela barbicha, parecia talibã, pufas, era logo. Mas ele por acaso, a cadela estava mais calma, pronto. Epá, está bem, mas é uma cadela na mesma. Sim. Pronto, eu acho que é um risco gigante. Agora, ele deixa a cadela e a cadela deita-se em cima das botas do falecido. Estava no chão ao pé da fotografia, não sei o quê. E eu achei, é só isto? Não vai acontecer mais nada? Por acaso também achei um bocadinho pobre a cena. Foi ou não foi? Sim. Não sou eu que estou aqui a... Não, achei que sim. Pronto, mas lá está, pronto. O filme é todo um bocadinho pobre. Tipo, tu esperas que uma cena tenha mais payoff do que aquilo que ela vai... É muito neutro, é tipo... Eu acho que o problema aqui é, tu começas a ver o filme e tu estás sempre naquela expectativa, Que ele tira a que é a camisola. palavra certa e... Não, expectativa, sublinhamos esta palavra, estás sempre na expectativa de que aconteça alguma coisa. Sim. E não acontece nada. Nunca acontece nada. E ok, tu pensas, se calhar no funeral vai ser assim uma coisa em grande, mas não, Sim, não aconteceu nada. nada. Pronto. É um filme que Não acontece nada. é íntegro, é sempre coeso, percebes? Há ali uma... Não, a coesão eles têm do início ao fim. Exatamente.
se eu comecei os créditos a dizer que era uma seca, Sim. acabei o filme a dizer este filme é uma seca. Super na mesma linha. Pensa assim, ele é um ator conhecido. Sim. Pronto. Conhecias lá mais algum? O Cão. Sim, pronto. Não, estou a brincar, não. Mas sim, eu fico a pensar. Não conhecia mais nenhum. Não sei como é que... É assim, há muitos filmes de porcaria, mas não... Bate certo. Pronto, mas não é... É estranho, não é? Não sei, estava à espera, sendo aquele ator, estava à espera de alguma coisa mais... Estás a ver? Estou a fazer aquele gesto de mais... Mais emoção. Isso. Eu não sei que diga isso, honestamente. Porque, é assim, o ator não... Ele para mim não teve mal, o ator... Não, ele fez bem o papel dele, só que depois não tem história. Exatamente, o que teve mal para mim foi a história. Ou seja, um bom ator não salva uma má história. Ele não consegue fazer magia. Claro, ele faz aquilo que está lá escrito para fazer. Bem, se a história diz tu agora vais dormir, ele dorme. Mas tu pensas, quando pensas que... Não vai dormir para ganhar um Oscar. Vai dormir, não é? Mas imagina, tens uma história escrita, não é? E tens Opa, a não ser que quem tenha pago isso seja rico e pronto. Não sei, imagina uma história assim escrita, qual é que é o conteúdo? Estás a perceber? Tipo, quando tu pagas a atores conhecidos... Sim, mas a cena é, não te esqueças que uma coisa é o que tu lês no papel e imaginas na tua mente, depois outra é o que consegues pôr em cinema. Certo. Eles podem ter imaginado cenas brutais que, tipo, ou por budget ou por timing, porque não te esqueças que estes filmes todos foram filmados durante uma pandemia. Também é verdade. Pronto, não nos podemos esquecer disso. E então, por uma razão ou outra, o guião pode ser altamente, eu não acredito neste caso, mas o guião podia ser altamente, mas o que eles conseguem depois pôr em 35mm, né? Usando aqui um termo mais chique, só para dizer que sei, o que se consegue pôr depois no filme. Sim, estou a entender o que estás a dizer. Ok. Aceito essa resposta. Estás a perceber? Sim. Ou seja, um bom ator, e eu acho que ele aqui, eu não gosto dele nos papéis todos, mas aqui gostei do papel, não gostei honestamente eu gosto das formas do ator. Calce. Não, mas achei, é assim, ele tem a cena do stress pós-traumático e parece mesmo que tem stress pós-traumático. Pronto, sim, mesmo nas cenas de ataques de pânico, ou não sei o que é que ele está a ter, ele fez aquilo bem feito. Sim. Não, eu acho que ele teve bem, honestamente. Sim. Depois... não nada invalida que ele seja um bom ator. Não, muito pelo contrário. Se não fosse ele, acho que tínhamos dormido mesmo. E tivemos. E se calhar, se não fosse a cara conhecida dele, não tinhas pegado no filme. Não. Um filme com o nome Dog, não tinha. Estás a ver? Não. E o Joseph Anthony. Exatamente. Joseph Anthony não tinha pegado no filme. Sim. E depois eu tenho a minha última nota. Certo. Que vou filtrar um bocadinho o que está aqui escrito, está bem? Para não dizer com tanta agressividade. Ora, movie, ending, ou seja, bate certo, não é? Pronto. Para ficar com do cão, não era preciso ter-se mexido depois do funeral. Sim, mas a ideia dele, acho que era mesmo devolver o... Eu não sei o que iam fazer ao cão, coitadinho. Matá-lo. Iam? Sim. Pronto, então acho. Olha, aqui vou já mostrar a minha revolta, porque eu no filme até pensei que eles iam usar o cão para alguma coisa. Não. Eles de início, ele conversa com o, não sei, o superior dele, não é? Que o quer chamar de volta, mas a condição de chamá-lo de volta é ele entregar o cão lá naquela base. E ele pergunta para quê e ele diz-lhe que o cão é para bater. Pronto, acho mal. Entendo se ele fosse um perigo para as pessoas, mas era. Mas depois não era. E é assim, todos os cães são treinados. Ele, tanto como teve um treino para ficar assim, também tinha um treino para deixar de estar ou para... A cena é que aquilo é... Ok, mas aquilo é um mundo militar. Tens que ele lá diz uma frase que é a falar para o cão ou para a cadela. Que é, tu no mundo militar não podes ser uma liability, tens que ser um asset. Sim. Ou seja, não podes, como se diz em português, não podes não carregar o teu próprio peso. Sim. Não é? E isso eu percebo. Agora, se ele queria ficar com o cão ou com a cadela, e para que é que ele se deu ao trabalho de fazer o resto da viagem? A chegar ao funeral, punha-se na alheta. Porque ele se calhar se estava em risco eles chamarem-no de volta, ele se calhar queria ser chamado, ele se calhar pensava que conseguia deixar lá, mas depois não conseguiu. Sim, e acho que foi o melhor que ele fez, foi voltar atrás. Tu viste, tanto tu como eu, que ele, a partir do momento em que teve com o Rex,
não é? Sim. E que o gajo lhe explicou que o Rex tinha estado no mesmo stress e ele tinha conseguido recuperar, entre aspas, o Rex em 6 meses, ou o que é que foi. Sim. Mas o Rex também o recuperou a ele, porque ele também tinha stress pós-traumático. A partir desse momento, tu notas que ele pensa, ok, então mas é isto que eu quero, eu também preciso disto assim. Ou seja, a partir desse momento ele devia saber, não vou entregar o cão. Pois. Foi para nos fazer perder tempo, não nos tinha feito perder tempo o suficiente. Queres que eu te diga o que é que ele lá foi fazer? Não sei se reparaste nisso. Diz-me. Ele foi lá deixar o cartão, que já não era válido sequer. Não, ele foi lá entregar o cão, ele entregou o cão primeiro. Eu estou a gozar. Pronto. Eu aqui sério e profissional e ela está a gozar com a minha cara. Ele foi lá só para entregar o cartão. Sim. O cartão. Que basicamente ele diz-lhe que podia ter cortado em qualquer lado. Claramente. Pronto. Então vamos. Foi para ficar em boas mãos. Está o filme comentado, não está? Tá. Vamos passar aqui algumas informações. Vamos. O filme teve 2 awards. Não estou a brincar. Ok. Não estou a brincar. Ganhou, mas não foi em Oscars, calma. Ok. Foi nos California On Location Awards, ou seja, filmes gravados na Califórnia. Ok. Espetacular. Califórnia. E ganhou o Location Team of the Year Independent Feature Film, ou seja, de uma empresa independente, certo, a equipa de localização do ano. Ok. Basicamente eram 4 gajos que sabiam ler GPS. Pronto. Ok. E depois ganhou o Location Professional of the Year. Basicamente é o quê? É o gajo que mandava nesses 4 gajos. Sim. Portanto, houve ali 5 gajos que ganharam uma award que se calhar não vale um chavelho e pronto. O nome do cão verdadeiro é Tony, o cão das bolachas. Estás a olhar para mim com uma cara tão séria porque achas que é? Não deve ser. Eu não havia comido nenhuma bolacha. Só snacks. Não sei. Não estão creditados. Eu acho isso muito mal. Eu acho que deviam pôr realmente os cães. Deviam. Eles têm um nome. Deviam, sim. Vários cães. Sim, porque não foi só um. Pois. Pelo menos 2 eram. Não. Cada personagem de cão é interpretado por vários cães. Pronto. Okay. E depois, o que é que eu tenho a dizer? Nada. Pronto. É assim, quanto tempo é que é o filme? 1h41. Perdidas. Nem te vou perguntar o rating, então. Dá-me o teu rating. Olha, o meu rating desta vez não vou conseguir ser simpática, não é? Porque estava mesmo aborrecida a ver o filme e estava a pensar, mas quando é que isto acaba? E não fosse eles aparecer, tipo, porque assim, houve lá um momento do filme em que ele fez o Mr. T-shirt molhada, porque estava a chover e ele ficou todo encharcado. Ele viu, ainda por cima, se tu reparares, vê-se bem que ele meteu o dedinho ali na produção do filme. Ele estava a chover e quando o cão ficou lá deitado no sofá, o gajo ainda volta à rua para apanhar um bocadinho mais filme para o filmarem ali ajoelhado no chão ou caraças que foi. Sim, a ver se os músculos das costas. Exatamente. É bonito, é sim senhor, agradeço, mas não me vai fazer dar uma... Não é isso que vai subir a nota, não é por aí. Pensavas que ias mostrar aí os abdominais e os... caralho. Não é por aí, por isso honestamente vou dar um 2. Eu não sei, eu juro-te, não sei como é que isso está com essa avaliação no IMDb. 6.5. Eu acho que é uma avaliação bastante generosa. Yeah. Eu não sei como é que... Ou eu não entendi o filme, pode ter sido isso. Quem vir o filme ou quem já ouviu, diga o que é que achou, porque, não é? Porque sim. Como é que tem 6? Como é que tem essa avaliação? É muito estranho, acho que é uma avaliação mesmo muito... não sei, eu não gostei do filme. Pois eu também sou da tua opinião e também não posso dar... Queres saber outra coisa? Fui ao Rotten Tomatoes, que é um site normalmente mais melhorzinho para mim em termos de rating. Sim, eu conheço. Ora bem, em termos de Tomatometer, que é mesmo assim que eles lhe chamam, acho que é pessoal profissional, entre aspas. Ok. E aqui também está rated como comedy. Atenção. Ok. Portanto, não é bom. Mas já. Ok. Tem 75% de rating, que é mais. Certo. E pela audience, só fãs, 90%. Eu juro. Eu não estou a brincar. Estou a falar a sério. Estou a falar a sério. Não, mas a sério, deve-me ter escapado. Se calhar escapou-me alguma coisa do filme. Se calhar não estávamos nessa emoção, não estávamos com essa ligação. Não sei. Alguma coisa me escapou.
Porque eu não gostei mesmo, estive a apanhar uma seca, já estava farta de estar ali, ia adormecendo, não adormeci porque tentei, ok, espera que isto está a acontecer alguma coisa gira. Sim. Mas não gostei mesmo, não sei. Eu não gostei, foi um tempo perdido para mim. Não me acrescenta nem nada. Olha, eu não percebo. Continua a estar rated como comedy, eu não me ri uma única vez. Não me ri, não tem piada. Ok, o cão foge às vezes, mas isso não tem piada, mano. Aquilo é um cão assassino, tipo... Sim, mas o cão fugir não tem piada para ninguém. Não, é assim, às vezes podia ser... É assim, às vezes tu consegues interpretar um cão fugir e tipo ir pelo meio do mato e não sei o quê, como tipo... Se metes o som correto e tal e filmares da maneira correta, pode ser interpretado como giro, porque depois lá vai o Totó atrás dele. Estás a ver? Mas não, tipo, nós temos sempre em mente que é um cão que tem problemas e pode atacar alguém do dia para a noite e matá-lo, acabou. Porque é isso que é treinado, portanto nunca tem piada. Eu não, pois assim, não sei. Não percebo. Não, também não. Pronto. Mas qual é que é a tua avaliação? Eu agora estou curiosa para saber, porque acho que é fundamental transmitir isso. Quanto é que foi a tua? 2. 2. Vais manter o 2? Vou manter o 2. Igualamos? Igualamos. Hoje é 2. Ou seja, 2 mais 2 é 2. 2. Hoje a média é 2. Fogo. Porque se é uma comedy, para mim falhou redondamente. Sim, não tem nada a ver. Se é um road movie, ou seja, um filme daqueles tipo, vão pela estrada e tal, tipo, sei lá. Boring, okay, para mim é só boring, não acontece nada. Yeah. E se é um filme para ser emocionante, também não verti uma lágrima, portanto não. Também não me fez chorar. Não. E olha, eu vou-te ler aqui o que é que a audience está a comentar sobre este filme, só para perceber, ok. Pronto. Diz lá. Dog is as heartwarming as you'd hope, but it also tells a sensitive story about the long road to healing after experiencing the horrors of war. Portanto, é claramente comédia. E eu não concordo com isso também, de qualquer das maneiras. Também não. Mesmo que não fosse comédia, não concordo muito com esse comentário, porque aquilo não mostra assim essa recuperação. Não, aquilo de um momento para o outro a cadela deixa de ladrar no carro. That's it. Sim, pronto, ok, mas é que o coisa é a recuperação da cadela? Eu acho que é um bocadinho dos dois. Que ela está a falar? Acho que eles estão a falar. É um bocadinho dos dois, não sei. Sim, eles os dois ajudam-se um ao outro, mas eu não acho que não é isso que está mais ali. Não sei. Não. Eu já vi filmes, já não lembro do nome honestamente, mas já vi filmes em que era tipo um gajo e um cão e os dois a terem uma relação e não sei o quê. Epá, muito melhores do que este amanhã já não me lembro da história. Sim. Super passable. Quer dizer, eu lembro-me. É um gajo a levar o cão ao funeral. E é isso. Ok. E acho que estamos conversados então, não é? Estamos conversados, sim senhor. Foi muito agradável. Esperamos... O quê? O filme? Não, esta conversa. Sim, obrigado. A conversa foi para mim foi agradável. Não sei se para quem está a ouvir foi. Se calhar foi tão seca como o filme, esperemos que não. Esperemos que não. Pelo menos teve mais enredo. Pelo menos rimos mais. Sim, sem dúvida. Mas isso bastava um... Exatamente. Já tinha sido mais do que foi no filme. Sim. E pronto, e estamos conversados. Até porque rir de gajos com stress pós-traumático é muito triste. É cruel. É uma doença muito difícil de curar. É cruel. É cruel. Não percebo porque isto está rated como comedy. Isto é um bocado estúpido. Pois, não sei também. Fiquem a pensar nisso, está bem? Pensem nisso. O que é que acham? Riam-se sobre gajos que têm stress pós-traumático e depois não se queixem de levar com um balásio na testa. É só o que eu tenho a dizer. Não se brinca com essas coisas. É só o que eu tenho a dizer. Da mente. Já agora, já me ia esquecendo. Sim, não te esqueças. Opa, fogo que cena, e mesmo esquecendo disto. Sim. A minha pergunta. Pergunta-me. Tu preferias... Sim. Isto vai ser muito, muito rápido. Rápido, vá. Tu preferias ser o ator principal? Sim. Ou a cadela? Essa pergunta é muito difícil de responder. O que é que tu preferias? Interpretar, ok? Sim. Eu tinha o caparro dele ou tinha o caparro da cadela? Olha, imagina, podias ter o caparro dele e a agressividade dela. O que é que tu achas? Isso era um mix fantástico. Ficavas uma máquina de guerra. Eu era o ator principal, não tinha vantagem nenhuma em ser o cão, especialmente porque ele ganhou 2,5 milhões e a cadela ganhou um biscoito. É o que nós achamos, não é? Sim, não, é o que nos foi transmitido pelo Joseph Anthony. Exatamente, sim. Exatamente. E já agora fica aqui o nosso agradecimento ao Joseph Anthony. Muito obrigada, não é? Sem ti não teria sido possível. Sim, e foste despedido, adeus. Pronto. E eu tenho uma pergunta para ti. Tens? Tenho. Pensava que era só eu que me tinha esquecido alguma coisa aqui pelo meio. Então diz lá. Não, é assim, tu preferias fazer aquela viagem toda, ou seja, a pergunta que o militar lhe mete de início,
fazias aquela viagem toda com o cão super agressivo para poderes voltar a ser militar, ou Sim. cagavas de alto e ias vender biscoitos para a feira? Ah, não, eu ia fazer a viagem para voltar a ser militar. É? Se era uma coisa que eu queria na vida, Tá bem. Só para não saber. queria vender. Se eu quisesse vender biscoitos, eu ia para a feira vender biscoitos. Sim, Mas se eu queria mesmo ser militar e voltar àquela vida, sim, só para saber. fazia a viagem com um cão super agressivo dentro do carro. Mas é assim, não ia ser frouxa, não é? Não ia tirar o ensaio do cão, não ia tirar. Não podes, aquilo começa a assar o coisa. Tens de tirar. Ah, é? Sim, aquilo 2 horas para aí é o máximo que eles podem ter aquilo. Ah, é? Sim. Mas pronto, então tirava, mas ficava dentro da gaiola. Ele destruiu a gaiola. Ela destruiu Ele a gaiola. destruiu porque o gajo tirou. Pois, o gajo tirou-lhe. Olha, realmente fica aqui uma incógnita. Mas eu tinha um carro comercial. Ah, yeah, então está-se E era bem. esse. Eu ia ali no meu Cliozinho. Tá bem, pronto. Já ia lá e Ficamos bastante. É, exatamente. Eu era a pessoa ideal para isto. Não sei como é que não me convidaram. Estupidez. Que coisa. Eu tinha o meu comercialzinho e ia lá na boa. Era no levar a instante não se cadela. passava nada. Tipo, Sim. que esse filme estava feito. Pois, porque o carro provavelmente não ia durar muito mais. Mas sim. Não, eu estava a pensar, era só as paragens para pôr gasolina, gasóleo. E fogo e está caro. E eles nunca pararam para pôr gasóleo. Foi uma coisa também que eu disse. 1000 e tal quilómetros, 4000 e tal quilómetros, já não sei, Sim, sim. milhares de quilómetros. Sim, sim. Pronto, está feito. Está feito. Então vá. Muito obrigada pela volta, a oportunidade que me deste para fazer esta pergunta. Ora, essa. E... Eu dou todas as Aliás, oportunidades que eu dou. quiseres. Então é que isto Isto é teu, tu é que mandas. Tu disseres, Supostamente. se Supostamente. disseres cala-te, eu calo. É causa. Então vá, pronto. Então pronto, até Então à próxima. até mais breve. Mais breve? Até mais logo. 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 Adeus. Adeus.